Afinal, quem devemos ouvir? Especialistas no assunto ou pessoas instruídas por Deus? Bom, lá em Atos 27, no versículo 10, Paulo diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Aqui é o episódio da tempestade e do naufrágio do barco em que Paulo estava. E eu me coloquei no lugar do centurião e fiquei pensando, será que eu ouviria Paulo, que não era especialista em navio, ou eu ouviria ao piloto do navio e o dono do barco? Eu ouviria o piloto do navio e o dono do barco, porque eles são especialistas no assunto. Nada melhor do que alguém que vive aquilo para saber se o navio vai ou não naufragar, vai ou não aguentar aquela tempestade. Isso me chamou a atenção porque quando acontece a grande pesca maravilhosa, Pedro escutou a voz de Jesus. E Jesus não era um pescador. Jesus era um carpinteiro. Jesus era um mestre, sim, mas ele era o carpinteiro. Pedro, naquele momento, ele não sabia que Jesus operava milagres. Então, era como se Pedro estivesse ouvindo um conselho de um carpinteiro. E ele ouviu esse conselho e houve a grande pesca, houve o milagre. Então, eu comecei a entender quem nós devemos ouvir, se eu devo buscar especialistas ou se eu devo buscar pessoas instruídas por Deus para guiar os meus passos. E eu entendi que pessoas instruídas por Deus, eles me dão conselhos de Deus, mesmo que não venha maquiado, mascarado ou com frases de efeito como eis que Deus te diz, eis que pela uma visão eu tive. Deus tem algo para você, mesmo não tendo isso, às vezes numa roda de conversa, líderes espirituais, pessoas instruídas por Deus, eles trazem soluções, eles trazem instruções de caminhos que nós devemos seguir e muitas vezes nós desconsideramos isso porque nós estamos atrás de especialistas, nós estamos atrás daqueles que sabem do assunto. E Deus me trouxe hoje aqui para que eu pudesse falar. Procure escutar mais pessoas instruídas por Deus. O que eles têm falado, o que eles têm aconselhado, o que eles têm dito sobre o que você deve fazer. Para que você possa viver um grande milagre. Porque às vezes a gente espera, como eu esperava, que Deus falasse qual era o que eu devia fazer em 2025 e Deus falasse de forma clara e objetiva, única e exclusivamente eu e Ele. Por muitas vezes eu tenho pedido, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero um sonho revelador, eu quero algo que o Senhor me diga, e eu não escrevi os meus projetos e meus planos para 2025, simplesmente porque eu estava esperando ouvir a voz de Deus que me desse um direcionamento. E aqui Deus veio com esse direcionamento dizer assim: eu já te dei um direcionamento através de conselho de um líder espiritual que você não ouviu. Porque ele não veio como um profeta na tua vida dizendo, eis que Deus te diz que esse é o caminho. Então, às vezes nós queremos um conselho não só de um especialista em uma coisa fora do Espírito Santo, mas de um profeta, que o profeta vem e fala, eis que te digo que Deus mandou você fazer isso, isso, isso. E muitas vezes não é assim que Deus fala conosco. Jesus veio para mostrar que Deus fala conosco na simplicidade, que Deus fala conosco nos detalhes, é no ver o sabiá cantando, é no ver as maravilhas de Deus agindo, é ver a provisão de Deus na natureza, é ver algo de maravilhoso na natureza. Um conselho que eu recebi e que hoje eu tenho buscado mais nisso, seja atento aos detalhes,
Seja atencioso, porque quando Moisés olhou para aquela sarça ardendo, ele viu que a sarça queimava, mas não se consumia. Olha o nível de atenção que Moisés teve naquela hora. Ele viu que a sarça não se consumia. Será que nós, ao passarmos de uma árvore queimando, nós teríamos esse nível de atenção, de olhar que a árvore não estava se consumindo? Ou a gente simplesmente passaria por ali, até ligaria para o bombeiro que estava pegando fogo e não perceberia a presença de Deus? Então, a presença de Deus, ela é sutil, sim, às vezes ela é avassaladora quando precisa ser, mas na maioria das vezes ela é sutil e ela está no conselho de pessoas que não são especialistas. Paulo não é um especialista em barco, Jesus não é um especialista em pescar peixes, mas olha a diferença do que aconteceu quando um ouviu e quando o outro não ouviu. Que nós não sejamos tolos como o centurião, buscando especialistas em coisas, sem antes buscar o especialista em nós, que é Deus, sem antes ouvir a instrução daqueles que estão ao nosso redor. Que nós tenhamos a sabedoria hoje de sermos como Pedro e escutar quem não é especialista no assunto, mas é especialista em Deus. É isso. Até mais.